Caríssimos alunos, estamos retornando com uma conversa sobre história e dando continuidade àquela nossa última apresentação, juntamente com a parceria com a RPTV e a Nona Direct de Currais Novos. O tema de hoje é o nazifascismo, um assunto que, de certa forma, dá uma continuidade do que nós falamos na nossa última aula, que vocês irão se lembrar, foi sobre a crise de 29. E o nazifascismo está dentro de um contexto muito atual, porque nós vivemos hoje na Europa o ressurgimento desse neofascismo, como é chamado atualmente, e nele nós temos observado movimentos relacionados à extrema-direita. E atualmente no Brasil nós vivemos um período de antagonismo muito exacerbado, em que nós temos uma extrema-direita se caracterizando por manifestações na rua, né, de forma bastante enfática, e em contrapartida nós temos também o movimento liderados pela democracia. Mas dentro desse contexto nós vamos fazer uma abordagem de modo geral sobre o nazifascismo, depois falaremos sobre o fascismo italiano e o nazismo alemão, e entraremos também na história do Brasil, porque esse antagonismo político e ideológico ele já surgiu no Brasil em outra época, durante o Estado Novo de Getúlio Vargas, certo? Mais especificamente, no governo provisório, em que, após a Constituição de 34, nós vamos ter, inclusive, um movimento de intentona comunista e que, por coincidência, ocorreu efetivamente aqui no Rio Grande do Norte, mais precisamente no Seridó. Mas falaremos disso lá na frente, ok? Com relação ao nazifascismo, quais são as suas características gerais? Autoritarismo de direita, militarismo totalitário, nacionalismo exacerbado, unipartidarismo, culto à imagem do grande líder, sem liberdade política e de expressão e um anticomunismo. Qualquer semelhança com os dias atuais hoje no Brasil, nós podemos considerar como uma mera coincidência. Mas vamos lá. O que é esse autoritarismo de direita? É quando um partido de direita extremamente conservador, certo, assume o poder e passa, através dessas concepções ideológicas, a estabelecer um governo extremamente autoritário, em que a via pública de estabelecimento desse processo é o militarismo. As Forças Armadas passam a estarem, melhor dizendo, em cumprimento do que determina esse regime totalitário. Tá? O nacionalismo é levado ao extremo, né? Onde a pátria é enaltecida e que estaria acima de tudo, certo? A pátria é o grande significado, a grande razão, o grande objetivo que faz com que as pessoas vivam, se relacionam, produzam e façam com que o Estado seja absoluto. Tá? Unipartidarismo. Dentro desse contexto autoritário de extrema-direita, nós teremos também a existência de um único partido. No caso específico da Itália, foi o Partido Fascista, e no caso específico do nazismo, foi o Partido Nazista. Tá? Nós não podemos esquecer também, me lembrei agora de fazer essa ressalva, de que também nos movimentos de esquerda existe o totalitarismo de esquerda. Exemplo foi o que surgiu na União Soviética a partir de 1922, com a ascensão de Stalin ao poder político, em que impôs uma ditadura de esquerda, conhecida como ditadura do proletariado. Numa outra oportunidade falaremos dela, tá bom? Outra coisa importante do nazifascismo, que exalta, exemplifica de forma bastante específica, é o culto à imagem do grande líder. Na Itália nós tínhamos o chamado Duce, o Benito Mussolini, que era o chefe extremo da nação, e todos os demais poderes estavam subordinados ao poder dele. Ao mesmo tempo, representava o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Por quê? Porque as demandas judiciais estavam subordinadas ao processo imposto pelo Estado fascista e pelo Estado nazista. Tá? Não há liberdade política, claro, se eu falei antes que era o unipartidarismo, porque não há partidos de oposição. Então é sem liberdade política. E também muito menos liberdade de expressão. Havia uma forte censura em todos os meios de comunicação, rádio, revistas, certo? As pessoas eram proibidas de se manifestar contrária ao Estado, fosse através
de ações, de peças de teatro, de propagandas, de comícios, reuniões secretas. Não havia essa possibilidade porque eram fortemente reprimidos. Tá? E tanto o nazismo como o fascismo, eles eram anticomunistas. Tá? Então, se os partidos de direita são totalitários, militares e extremamente conservadores, automaticamente eles serão anticomunistas. Como nos partidos de extrema esquerda, eles são antifascistas. Tá? Dando continuidade, nós podemos ressaltar e começar a fazer algumas considerações em relação ao fascismo italiano e, posteriormente, nós falaremos sobre o nazismo alemão. Então, Benito Mussolini foi o grande líder do fascismo italiano, certo? E como é que começa a sua ascensão política dentro da Itália? Lembre-se que a Europa, de um modo geral, e em particular a Itália e a Alemanha, saíram enormemente endividados da Primeira Guerra Mundial e essa crise econômica foi aprofundada com a crise de 29. Então, era uma característica na Europa, inflação, desemprego, crises sociais, fome generalizada. Então, um grande líder, ele soube, Mussolini e também Adolf Hitler na Alemanha, trabalhar essa crise econômica, trabalhar essa crise social. E através de um discurso nacionalista, de um discurso paternalista e demagógico, eles conseguiram envolver a massa, né? E, geralmente, esses grandes líderes, nesses grandes momentos de crise, eles assumem a postura de salvadores da pátria. O povo, diante de uma situação de crise social e econômica, passam a crer que eles, no poder, irão tirar esses países dessa situação difícil que eles estão vivendo, certo? Então, seria importante para eles o apoio popular. Esse apoio popular seria fundamental. E isso eles irão fazê-lo através do discurso, através da necessidade de estabelecer com que os seus seguidores acreditem, acima de tudo, não só neles, como a capacidade de liderança que eles possuem, ou que eles possuíram, certo? E na capacidade do Estado de resolver todos os seus problemas. A Marcha sobre Roma, em 1922, foi o grande fato histórico que vai permitir a ascensão de Benito Mussolini ao poder na Itália, acompanhado pelos camisas negras, que eram a característica dos seus seguidores, um agrupamento paramilitar em que apoiava a ascensão política de Mussolini, e ele vai, ao invadir Roma, exigir que o rei Victor Emanuel III entregue-lhe o poder, certo? E o que o faz, tá ok? Então, a partir de 22, Mussolini assume o Estado italiano, impondo uma ditadura de extrema-direita, fascista, sem liberdade política, sem liberdade de expressão e fortemente centralizado no executivo. Uma característica que difere o fascismo do nazismo é que no fascismo nós vamos ter o corporativismo como uma das suas principais características. Nós sabemos que no nazismo a grande característica vai ser o antissemitismo, tá? Falaremos mais lá na frente. Voltando ao corporativismo, é um Estado entra como conciliador do conflito entre as classes sociais, em particular entre o trabalho e o capital, ou seja, a classe operária é subjugada totalmente pela burguesia, a proprietária dos meios de produção, responsável pela produção, em que transforma o trabalhador apenas num instrumento e que, através dos meios de produção, vai produzir a riqueza do Estado. Geralmente, nós sabemos que no sistema capitalista liberal, essa relação gera muitos conflitos, porque os trabalhadores organizados, principalmente através de sindicatos, vão exigir direitos, né? Vão exigir conquistas, melhorias de trabalho, melhores condições de vida, melhores salários. Mas aí o Estado assume essa função dentro do fascismo italiano e esse corporativismo vai, num primeiro momento, extinguir essa luta de classes, certo? E vai fazer com que, através do seu diálogo, da sua força política e da sua pressão, fazer com que não haja esse conflito entre trabalhadores e burgueses.
nós temos que destacar também que o Estado fascista conta com o apoio da burguesia e dos grandes proprietários, que foi fundamental para instituir esse sistema. Sem esse apoio, o Estado não teria o suporte necessário para se impor como poder. E Mussolini soube trabalhar isso muito bem, tá bom? Então, claro que, paralelo a todo esse processo, a inflação, o desemprego, as falências serão fatores integrantes importantes que farão com que esse Estado convença a população de que o Mussolini é a solução e é a superação de todos os problemas, tá? Dentro desse contexto do fascismo italiano, nós temos uma coisa interessante. O que é? É o Vaticano. Quando houve o processo de unificação da Itália no final do século XIX, a Igreja Católica, sediada num território antes em estados independentes, pontificados, certo? Serão anexados pelo Estado unificado italiano. Então, o Papa Pio IX vai se declarar um prisioneiro do Estado. Por quê? Porque com a unificação da Itália, os estados pontificados tornaram-se propriedade do Estado unificado, certo? Então, a Igreja Católica perdeu territórios. Então, começou a existir entre o Estado e a Igreja Católica na Itália uma certa divergência nesse sentido. A solução encontrada por Mussolini em 1929 foi a assinatura do Tratado de Latrão, em que, a partir desse ano, vai se criar o Estado independente do Vaticano, que nós conhecemos hoje, onde está situada a Basílica de São Pedro, a Praça de São Pedro, toda aquela área, certo? É uma área independente do Estado italiano. O Vaticano é o menor país do mundo, independente e autônomo, em que é um Estado teocrático, porque o seu chefe político é o chefe religioso, que é o Papa, certo? Como acontece na Inglaterra. A Inglaterra também é um Estado teocrático, porque a Rainha Elizabeth, além de ser chefe de Estado, ela é chefe da Igreja Anglicana, tá ok? Então, o que aconteceu? Qual foi a contrapartida dada pelo Papa em 1929? Com a efetivação do Estado independente do Vaticano, a Igreja Católica não interrompe o processo de ascensão e de firmação de poder de Mussolini no Estado italiano. Ou seja, a Igreja se omite, certo? Com relação a essa imposição totalitária do Estado fascista na Itália, certo? Então, o Papa Pio XI, na época, certo? Vai assinar esse Tratado Latrão junto com Mussolini e a Igreja vai se omitir nesse processo de expansão e de imposição do fascismo na Itália, certo? Vamos dizer assim, é como se a Igreja Católica, naquele momento, fechasse os olhos no aspecto político e social com relação à existência do Estado fascista. Então, simultaneamente, nós teremos dentro da Itália a existência de dois Estados independentes, o Estado Nacional Italiano e o Estado do Vaticano, independente e autônomo, certo? Então, isso foi importante para Mussolini, porque ele não sofreu uma oposição da Igreja. Então, ele pôde estender o seu poder até 1944, 1945, quando vai existir o fim da Segunda Guerra Mundial, e ele é preso e executado pelas tropas aliadas que vão ocupar Roma e, posteriormente, Berlim, ok? E caracterizando o desfecho do fim da Segunda Guerra Mundial. Então, vamos continuar. Aqui, uma exemplificação de Mussolini como chefe supremo do Estado. Estamos ali, diante de uma multidão incalculável que o adoravam como líder máximo. Viam nele a personificação do Estado, certo? Ele não era só um chefe, ele era a representação do Estado. Por isso que o poder político, econômico, executivo, legislativo e judiciário se personificava numa única pessoa, que é uma característica dos estados totalitários, sejam de direita ou sejam de esquerda, tá certo? Como iremos ver no nosso próximo encontro. Agora, nós nos focaremos no nazismo alemão, que tem características muito próximas ao fascismo italiano. Também é um Estado totalitário, de extrema-direita, militarizado, sem liberdade política, porque no caso da Alemanha nós teremos
o partido nazista, tá? Como existia o partido fascista na Itália, mas tem algumas coisas que eu queria destacar nesse sentido, que vai diferenciar um pouco, que vai tornar o nazismo especificamente um movimento alemão. Por exemplo, a crise gerada com a Primeira Guerra Mundial, que nós já falamos, que vocês já sabem, que com o fim da Primeira Guerra teve a destruição de parques industriais, de áreas agrícolas, a capacidade de produção foi extremamente reduzida, um grande número de mortos e mutilados reduziu a capacidade de produção do mercado europeu, as mulheres tiveram que sair do lar e ingressarem na unidade de trabalho, certo? Na Alemanha, após o término da Primeira Guerra, em 1918 até 1933, que é o ano em que Hitler vai ascender ao poder na Alemanha, nós temos a chamada República de Weimar. É uma república em que ela atravessa profunda crise econômica, desemprego, falência, fome generalizada, mas existia democracia, existia uma liberdade, era uma república, certo? Uma república democrática, podemos falar assim. Mas tinha uma coisa que fragmentava muito esse poder democrático, que era a inflação. Para vocês terem uma ideia, na Alemanha, nós vivenciamos durante a República de Weimar, 32.400% ao mês de inflação. Você não tem ideia, seria hoje, em termos atuais, nos valores do marco alemão, incalculável esse valor, certo? As mercadorias tinham um preço absurdo, astronômico, então isso dificultava muito a manutenção desse processo democrático. Como eu já falei antes, em todo o Estado que está fragilizado por crises econômicas e sociais, a ascensão de um salvador da pátria, uma ascensão daquele líder que diz que vai fazer com que todos os problemas sejam solucionados, o transformam numa ascensão de poder muito rápida. E ele é colocado no poder com esse discurso, né, com essas promessas, com essa demagogia, e nós sabemos que isoladamente ninguém pode resolver nada, tá? A história mostra isso e a atual situação da globalização econômica e social enfatiza isso cada vez mais. Mas vamos lá. Como se deu esse processo nazista? Lembre-se que na Itália nós dissemos que o marco foi a Marcha sobre Roma, tá? Em 1922, executada pelo próprio Mussolini. Na Alemanha nós vamos ter uma coisa importante. Em 1919, em Berlim, será a fundação do Partido Nazista, em que Hitler, que tinha se destacado na Primeira Guerra Mundial como um cabo de infantaria, certo? Ele vai se destacar no discurso político e funda o Partido Nazista, certo? Em 1923, haverá o Putsch de Munique, ou seja, uma tentativa de golpe. Os integrantes do Partido Nazista irão, liderados por Hitler, tentar tomar o poder. É uma ação frustrada, certo? Em que muitos morrerão e Hitler será preso, certo? Ele passa 2 anos na prisão. E em 1925, quando ele sai, ele publica o livro Mein Kampf, ou seja, Minha Luta. Nesse livro, ele teoriza a superioridade racial ariana, ou seja, ele passa a difundir e ter inúmeros seguidores dizendo que a raça ariana que teria dado a descendência aos germânicos, certo? No caso dos alemães, seria uma raça superior. Ele passa a menosprezar negros, latinos, ciganos, homossexuais, certo? Nenhuma desses segmentos sociais para ele teria valor, tá? A raça germânica, da qual os alemães eram diretamente descendentes da raça ariana, indo-europeus, certo? Teria uma capacidade intelectual, uma capacidade de força corporal que se destacava dos demais, certo? E isso ele fundamentou no seu livro. Então, tanto que é conhecida uma máxima de Hitler, em que ele dizia que uma mentira repetida convincentemente todos os dias, ela torna-se verdade. Era o que dizia isso. E por que, Aguinaldo, eu posso estar dizendo isso? Porque é o seguinte, pessoal. Existiu, alguns anos atrás, um mapeamento do genoma humano. Esse mapeamento do genoma humano, que ele comprovou cientificamente. Nós sabemos que grandes líderes
discordam da teoria científica, né? E às vezes não têm a menor capacidade de entendê-la, mas de qualquer maneira eles a criticam, certo? Então o genoma, o mapeamento do DNA humano, ele mostrou que não existe raça humana superior. Índios, negros, amarelos e brancos têm a mesma composição genética, a mesma cadeia genética, certo? Não existe a raça branca superior à negra ou superior aos indígenas. Não existe nada disso. Isso é uma mentira, cientificamente comprovada. Mas naquela época, nós temos que sempre estar com essa preocupação dessa contextualização, certo? Em função da crise econômica, da crise social, da crise política, certo? Hitler trabalhou isso muito bem. Ele tinha uma capacidade oratória fantástica. Ele conseguia manipular as massas e ao ponto de realizar o que ele realizou, que todos nós sabemos, tá? Mas qual era o fundamento dessa teoria ariana? Nacionalismo exacerbado, totalitarismo, o anticomunismo, inclusive era uma das razões para a grande perseguição aos seus opositores, acusá-los de comunistas, e o antissemitismo, ou seja, a perseguição aos judeus. Pelo fato de ter várias etnias de origens diferentes serem judeus, a miscigenação entre essa raça ariana, da qual os germânicos eram descendentes, com os judeus, poderia enfraquecê-la intelectualmente, certo? Então, daí a necessidade de perseguir os judeus para evitar essa miscigenação ou, de acordo com a sua concepção, a inferioridade da raça ariana. Mas, na verdade, qual era o grande problema de Hitler? Lembre-se que a Alemanha estava num processo inflacionário muito grande, numa crise econômica. No momento em que ele passa a prender ou a eliminar os judeus, ele se apropria da riqueza dos judeus. Isso vai fortalecendo economicamente a Alemanha. Então, isso vai criando a capacidade de ela poder voltar a investir no setor industrial, principalmente no setor bélico naval, certo? Foi uma das grandes marchas do desenvolvimento do nazismo alemão, esses investimentos maciçamente nesse sentido. É legal? E o antissemitismo era um instrumento utilizado para colocar esse processo em evidência, fazer com que a coisa de fato acontecesse, fosse necessário e possível para instituir um Estado nazista. Ok? Quais são os fatores geradores do nazismo alemão? Vamos lá, eu já citei, mas quero destacar aqui. A crise econômica mundial, em 1929, com a queda da Bolsa de Valores, certo? A perda da Alemanha na Primeira Guerra Mundial e a imposição do Tratado de Versalhes, que responsabilizou a Alemanha e ela foi obrigada a pagar altíssimas indenizações de guerra aos aliados, mais especificamente a França e a Inglaterra. Ela teve que reduzir 2/3 do seu exército, teve que fechar suas fábricas bélicas, tanto de armas como de munição. Então, isso reduziu a capacidade de reação da Alemanha. Somada à crise econômica e à crise social, a Alemanha estava um caos, certo? Por exemplo, 6 milhões de desempregados. Mas existia uma coisa interessante em 1932 que fortaleceu muito Hitler. O que foi? O grande número de cadeiras conquistadas no parlamento pelo Partido Nazista. Para vocês terem uma ideia, 230 deputados nazistas foram eleitos nas eleições de 1932. Qual é a consequência disso, pessoal? É fazer com que Hitler seja eleito chanceler. Para nós, um primeiro-ministro, certo? Seria um Rodrigo Maia da vida, certo? Então ele passa a dominar o parlamento, consequentemente ele passa a ter o poder político. A coisa foi tão forte que no ano seguinte vai fazer com que o presidente Hindenburg seja afastado do poder, ele acaba morrendo por questões naturais, e Hitler, de fato, passa a assumir o poder do Estado, torna-se presidente da Alemanha, e o poder político, por ele presidir o parlamento, por acumular tanto a presidência como o parlamento alemão. Certo? Então, a partir daí, ele torna-se proprietário da Alemanha, vamos dizer assim, certo? E passa sistematicamente a combater seus opositores. Partidos de oposição são fechados, políticos e representantes
que não aceitavam a sua imposição são presos e são levados para os campos de concentrações. Nesse momento, os campos de concentração começam a ser ocupados pelos opositores políticos e sociais de Hitler. Tá? E, posteriormente, com a criação da Gestapo, que era uma polícia secreta, e as seções de segurança, dita SS, ele vai começar a perseguição aos judeus, ao antissemitismo, certo? Que vai culminar com o Holocausto. Ou seja, nesse processo de 1933 até 1945, 6 milhões de judeus serão aglutinados nos campos de concentração e serão exterminados sistematicamente. Tá certo? Claro, consequentemente disso, toda a riqueza dos judeus será apropriada pelo Estado nazista. Tá? Aqui tem uma foto para vocês terem uma ideia da massificação do poder nazista. O número de pessoas aqui é incalculável que estão subordinadas ao poder do Estado nazista sob a liderança de Hitler. Aqui é uma grande parada militar. Temos outra coisa também que nos impressiona. É a concentração das Forças Armadas. Vocês podem ver aí nessa foto a quantidade de militares que estão subordinados ao Estado nazista, e lá na frente, lá no parlamento, no parlatório, nós temos a presença de Hitler, que fazia discursos homéricos, certo? Em que tinha um grande poder de massificação e de concentração da massa. Vocês podem observar pela fotografia que os soldados estão todos voltados para a frente, fortemente concentrados nas palavras de Hitler. Dentro do nazismo alemão, eu quero trazer alguns destaques para vocês. Primeiro, em 1933, mais especificamente no dia 21 de março, vai existir a proclamação do Terceiro Reich. Reich, em alemão, significa império, certo? O Sacro Império Romano-Germânico, que surge no século IX da era cristã, certo? É o primeiro Reich, é o primeiro império de origem alemã, germânica. Quando existe no século XIX a unificação da Alemanha, vai se formar o Segundo Reich, certo? E Hitler, com o Estado nazista, ele passa a considerar como Terceiro Reich, tá? Um ano depois, praticamente, nós vamos ter um fato histórico inusitado. Qual foi? A Noite dos Punhais. Nesse ato histórico, nós vamos ter a morte de 70 líderes nazistas. Mesmo diante dessa força política e militar e totalitária de Hitler, existiam opositores a Hitler dentro do próprio partido nazista. Ele descobre, concentra-os numa noite, num jantar, certo? E todos os 70 são mortos, certo? Para enfraquecer a oposição interna dentro do partido nazista, e ele vai se fortalecer com isso muito mais, tá? E 5 mil opositores também serão mortos, identificados, presos e executados. Tá? Temos uma coisa importante dentro de todo esse processo do poder de extrema-direita, que é a propaganda. A propaganda é um grande instrumento de divulgação das ideias de qualquer dominação, seja ela de extrema-direita ou de extrema-esquerda. No caso, quando nós estamos falando do nazismo alemão, é as ideias de extrema-direita. E Joseph Goebbels, certo? Foi o grande general responsável pela propaganda nazista. Como eu disse lá no interior, quando nós começamos a falar, a concepção daquela superioridade da raça ariana era estabelecida diante da propaganda nazista. Sistematicamente, eles divulgavam isso. Uma coisa importante, o que vocês acham que eles fizeram para poder ter essa força de convencimento à população? Ele chamou os professores, desde a educação infantil até as universidades, para tornarem-se uma grande extensão dessa propaganda nazista. Então, todos os dias, todos os alunos escutavam a teoria da superioridade racial, desde pequeno. Então, quando chegavam na juventude, estavam convencidos de que aquilo era verdade. Por exemplo, quando houve a invasão dos aliados em Berlim na Segunda Guerra Mundial, foi identificado jovens de 14, 15 anos que faziam parte do exército alemão, convictos de que o Hitler, o Kaiser, como era chamado, era um grande homem que levaria a Alemanha a se tornar uma grande nação. Certo? E se não fosse a derrota alemã
na Segunda Guerra Mundial, ficaria uma coisa interessante para nós imaginarmos. Agora, esse é o grande valor da história. A história é uma ciência que trabalha com fatos. Ela não trabalha com suposições, porque suposições não se transformam em fato. Ela avalia os fatos históricos, levando em consideração diversas vertentes políticas, sociais, econômicas, culturais, religiosas, certo? E ela faz essa análise nesse conjunto, tá ok? Um só fato, isoladamente, de uma única concepção, não é capaz de promover uma mudança significativa. Não é capaz de promover uma revolução. A palavra revolução significa transformação em todos os sentidos. Não é só o fato de você agrupar militares ou instituir uma ditadura, seja de esquerda ou de direita, que você promoveu uma revolução. Nada, você tem que mudar o contexto histórico. Você tem que mudar a estrutura social, política, econômica, cultural e religiosa. Tá? Um exemplo de revolução, a Revolução Cultural de Mao Tse-tung. Ela vai modificar a estrutura de pensamento da China e vai fazer com que ela seja, né, um Estado em que também vai estabelecer uma personificação ao grande líder, no caso, como eu estou falando, de Mao Tse-tung, mas nós temos hoje uma situação sui generis que a China vivencia e que nós poderemos conversar sobre isso num próximo encontro, tá? Mas, na verdade, o que fortaleceu o nazismo alemão foi, sem dúvida, a concepção da superioridade racial e a necessidade de extermínio dos judeus. O Holocausto, certo? Que inicialmente vai ter como único espaço o território da Alemanha, e com o desenrolar da Segunda Guerra Mundial em 1939, o que nós vamos ter? Ele se alastrando por toda a Europa. Porque outro aspecto importante dessa concepção nazista era o chamado espaço vital, ou seja, invadir territórios, anexar territórios. Por exemplo, me lembrei agora de um fato que ilustra bem o que eu acabei de dizer. A região da Alsácia-Lorena, que é uma região que fica na Alemanha, certo? E que faz fronteira com a França. Quando houve o final da Primeira Guerra Mundial, a França anexou esse território, Alsácia-Lorena. E qual era a vantagem dessa anexação desse território? Estrategicamente era importante, por quê? Porque existem lá grande reserva de carvão mineral, que era grande fonte de energia para a indústria siderúrgica, para a indústria bélica na Alemanha. Quando Hitler institui o nazismo, certo? E inicia a Segunda Guerra Mundial com a invasão da Alemanha, ele vai, alguns meses antes, anexar a região da Alsácia-Lorena, certo? E vai fortalecê-lo economicamente e militarmente também, em função do desenvolvimento da indústria bélica. Ok? Nós vivemos no Brasil, nesse contexto, certo? Entre 1930 e 1945, que o Estado getulista, nesse período no Brasil, quero fazer um paralelo com isso, para nós podermos entender melhor, vai existir, dentro desse período getulista, um Estado ditatorial, certo? E como Getúlio chega ao poder em 1930, com a chamada Revolução de 30, mediante o assassinato de João Pessoa, que formava a Aliança Liberal, certo? Haverá uma aliança de opositores e que vão destituir o Washington Luiz do poder, que era o nosso presidente, o que significa o fim da política do café com leite, certo? Aquela política onde aquelas oligarquias, principalmente Mineira e São Paulo, vão deter o poder através da sua força econômica da produção do café e vão se alternar na presidência da República. Tá? Então, Getúlio Vargas surge como, novamente, a pessoa capaz de transformar esse processo político no Brasil. Por quê? Porque a massa era explorada, certo? Porque a massa não detinha melhorias de vida, não detinha posse de terra, estava concentrada na mão dos grandes proprietários, cafeicultores e produtores agropecuários, a posse da terra. Então, isso gerava conflitos internos. E esse conflito existia, mas era sempre sufocado em função das forças econômicas desses proprietários de terra, principalmente os agroexportadores do café, em que a grande atividade econômica do Brasil
era exatamente a exportação do café, que também vai sofrer um abalo econômico muito significativo com a greve de 29, aliás, com a crise de 1929, porque os grandes compradores de café que era produzido no Brasil era justamente o mercado europeu e o mercado norte-americano. Em função da queda da Bolsa de Valores, eles vão deixar de consumir o café brasileiro. Então, acentua-se a crise econômica e social no Brasil, e isso faz com que o salvador da pátria surja, neste caso, Getúlio Vargas. Tá? Mas qual a característica desse Estado Novo, desse período getulista? Paternalismo, demagogia, centralismo político. O que vai contradizer esse processo é a política trabalhista, onde ele vai reconhecer os direitos dos trabalhadores com diversas conquistas. E o desenvolvimento industrial. Então, como dizia Jack o Estripador, vamos por partes. O paternalismo é o quê? É onde o Estado assume aquela função de ser o grande amparato social da população e, através de diversos programas sociais, ele vai tentar amenizar a situação de conflitos sociais e de miséria que vivia o povo de um modo geral. O líder paternalista, como eu falei antes, é aquele que transforma o Estado como grande abargador da crise social. Se instituiu nesse país por Getúlio Vargas vários programas sociais, certo? E isso foi amenizando a crise social que o Brasil atravessava. Um discurso extremamente demagógico, naquele em que o líder carismático, como era Getúlio Vargas, se intitulava o grande solucionador de problemas do Brasil. E com isso também ele vai centralizar o poder em suas mãos. Por exemplo, um dos características do Estado Novo, um Estado ditatorial, ele fecha o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas, as câmaras municipais, ele vai fechar também os partidos políticos, certo? A política trabalhista é o grande ápice social de Getúlio Vargas. Em 1934, com a Constituição, ele vai instituir diversos direitos trabalhistas, inclusive criando a Justiça Trabalhista e criando a Justiça Eleitoral, certo? No lado trabalhista, ele vai criar o 13º salário, ele vai criar o Fundo de Garantia, pagamento de hora extras, pagamento de repouso remunerado, certo? Então, isso foram conquistas que jamais existia na política trabalhista no Brasil. E, paralelo a isso, ele teve um grande desenvolvimento industrial com a construção da CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, certo? Isso vai tirar o Brasil da dependência da importação do aço. E por que era tão importante o Brasil produzir aço? Porque com a produção do aço, ele ia desenvolver a indústria metalúrgica, a indústria siderúrgica, ele ia desenvolver a indústria naval. Então, isso vai dar um desenvolvimento, vai acelerar o processo industrial no Brasil. Amparado por essa lei trabalhista, então ele vai ser visto pela massa trabalhadora como o pai dos pobres, como aquele político que veio para solucionar os problemas de crise que existiam no Brasil. Tá aí uma manifestação de uma parada, né, em que se valorizava a personificação do Estado getulista, o próprio Getúlio desfilando em carro aberto, certo? Isso era importante, isso fortalecia e aproximava Getúlio das massas. Isso aqui é em comemoração do Dia do Trabalhador, em que ele transformou numa grande festa nacional durante o seu período de governo, que foi de 30 a 45. Mas, paralelo a isso, nós não podemos esquecer que nesse período na Europa vivia do quê? Do nazismo italiano, do fascismo italiano e do nazismo alemão. Isso aqui no Brasil também se fez presente. E mesmo durante esse período na Europa de movimento de extrema-direita, nós tínhamos na União Soviética, certo? Um movimento de extrema-esquerda. Tá, ok? Então, no Brasil, irão existir similares, tanto de extrema-direita como de extrema-esquerda. A Ação Integralista Brasileira vai ser uma filiação característica partidária paramilitar, além de extrema-direita, fascista e anticomunista. Por que nós colocamos aqui antagonismo ideológico? Porque ideologicamente eram opostas.
A que era de extrema-direita, a Aliança Nacional Libertadora, era de extrema-esquerda. Quando a Ação Integralista era fascista, a Aliança Nacional Libertadora era comunista, certo? E, paradoxalmente, como é que vai se dar? Pelo entendimento do antagonismo ideológico. A Ação Integralista era anticomunista e a Aliança Nacional Libertadora antifascista. Então, isso exemplifica esse antagonismo. Movimento de extrema-direita contra o movimento de extrema-esquerda, certo? E, paralelamente, Getúlio Vargas tinha uma aceitação pelo programa fascista de Mussolini, certo? Mas ele não se envolveu politicamente, por quê? Porque o seu grande líder da Ação Integralista, Plínio Salgado, ele tinha o desejo de tomar o poder. Então, Getúlio Vargas jamais iria apoiar um movimento paramilitar que quisesse destituí-lo do poder. Simplesmente ele se omitiu. Como a Ação Integralista desenvolvia ações que fortaleciam o Estado, certo? Então ele não se opôs. Ele vai se opor a quem? A Aliança Nacional Libertadora, liderada por Luiz Carlos Prestes. Embora fosse apoiada e construída por operários e camponeses, mas era comunista, certo? A Aliança Nacional Libertadora, então, faria oposição muito mais ferrenha a Getúlio do que o próprio integralismo de Plínio Salgado, tá certo? É tanto, vocês terem uma ideia disso, que Getúlio vai, durante o Estado Novo, entregar Olga Belinário aos alemães. Por quê? Porque ela era de origem comunista, ela era russa, certo? E além de ser judia. Então ela vai ser entregue por Getúlio Vargas ao nazismo alemão, tá ok? E que terminará sendo torturada e executada, certo? Então havia um medo muito grande por parte da elite brasileira, constituída pela aristocracia, que eram os grandes proprietários de terras, os militares e a Igreja Católica, pelo crescimento da Aliança Nacional Libertadora no país. Por quê? Porque era um movimento caracteristicamente comunista, certo? Isso implicaria o quê? Qual era um dos grandes princípios da Revolução Socialista da União Soviética? Uma reforma estrutural, onde haveria a quebra da propriedade privada, onde as terras e as unidades produtoras tornariam-se instrumento de propriedade do Estado, certo? Desapareceria a posse privada dos meios de produção, como aconteceu na União Soviética, certo? Isso assustava no Brasil essa elite extremamente conservadora, vinda lá da agroexportação do café, onde os grandes proprietários de terra dominavam essa estrutura política. E atualmente isso não é muito diferente, pessoal. A Constituição de 88, embora seja uma Constituição caracterizada como progressista e cidadã, lá no seu artigo em que ela diz: terras improdutivas deverão ser desapropriadas para a reforma agrária, ela não esclarece especificamente o que é terra improdutiva no Brasil. No seu parágrafo único, estabelece que a definição de terra improdutiva se fará por lei complementar. E até hoje, nós não temos essa definição pelo parlamento brasileiro, certo? E por quê? Pergunta aí, Aguinaldo, por que isso não foi feito? Porque 73% dos deputados e senadores são grandes proprietários de terra. Eles jamais irão criar uma lei que possibilite a fragmentação de sua propriedade territorial, que isso enfraqueceria politicamente. E, ao mesmo tempo, em contrapartida, daria força para esses proprietários, pequenos proprietários, de se tornarem proprietários de terras, certo? O MST, ele trabalha, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, visando a efetivação desse processo, dessa reforma agrária. Por isso que ele é tão combatido. O MST é combatido em todos os lados, considerado como um movimento anarquista, um movimento que faz baderna, que invade propriedades, etc., que destrói a produção, certo? Mas, na verdade, é um instrumento de mudança do processo de posse de terra no Brasil. Por isso que ele sofre tanta oposição, tá? Para fazer com que os pequenos proprietários, que a agricultura familiar se desenvolva e atenda às necessidades do povo de um modo geral. Tá ok? Então, por isso que esse antagonismo ele foi representado muito claramente no Brasil
pela Ação Integralista Brasileira, AIB, anticomunista e fascista de extrema-direita, e pela Aliança Nacional Libertadora, ANL, por ser antifascista, comunista e de extrema esquerda. Tá? Então, esse antagonismo desse período ele está sendo vivenciado hoje novamente, onde nós temos movimentos de extrema-direita, conservadores, ultranacionalistas, certo? Que se colocam contra a ascensão e a manutenção da democracia no Brasil. Eles se colocam contra, por exemplo, a questão dos direitos sociais, das cotas das universidades, da questão de gênero, de racismo, certo? Então, tudo isso são coisas que estão fazendo com que nós tenhamos o ressurgimento desse antagonismo ideológico que ocorreu lá nos anos 30. Isso não é novo para a nossa história, não, certo? Apenas ele afloriu em função de um contexto político, de um contexto social e principalmente pelas ações tomadas pelo governo. Nós temos hoje, no primeiro escalão do governo, 28 militares em diversos setores, certo? Setores vitais, estratégicos, certo? E qual é a grande consequência disso? Um Estado democrático de direito ameaçado, questionado, conflitado, certo? Onde as instituições democráticas estão sendo visivelmente, constantemente atacadas, certo? Por quê? Porque um povo livre, com liberdade de expressão, com liberdade de pensamento, é perigoso. Pode favorecer a um processo de discordância nacional. E nós sabemos que a classe dominante, ela deseja que todos sejam submissos a esse poder por eles conquistado, tá? Então nós temos aí, nessa gravura, Plínio Salgado, certo? O grande líder da Ação Integralista Brasileira, uniformizado, caracterizado como um movimento fascista na Itália, o chamado Camisas Verdes, na Itália era Camisas Negras, e temos do outro lado o grande líder da Aliança Nacional Libertadora, que foi Luiz Carlos Prestes, certo? Contando com o apoio dos partidos de esquerda, dos operários, principalmente do movimento sindical, certo? E também das ligas camponesas, que eram agremiações que buscavam os direitos dos grandes e de pequenos proprietários de terra. A intentona comunista de 1935 é a efetivação do desejo de um golpe anunciado pela Aliança Nacional Libertadora. E, por coincidência, pessoal, ele ocorre aqui no Rio Grande do Norte. E, particularmente, sabe aonde? Na Serra do Doutor, certo? Esses agremistas da Aliança Nacional Libertadora, que era um movimento comunista, né, queriam tomar o poder e instituir um governo socialista no Brasil. Ele teve 3 facções que tentaram difundir esse movimento a nível do Brasil. No Rio de Janeiro, em Recife e em Natal. Tinha uma forte célula em Natal, composta principalmente por operários. Tá? E governava o Estado nessa época Rafael Fernandes. Ok? Então, no dia 23 de novembro de 1935, os integrantes da Aliança Nacional Libertadora vão tomar o poder, a chamada intentona, e ficarão no governo durante 4 dias. Vão tomar o quartel-geral da polícia, vão destituir Rafael Fernandes, que foge para a Paraíba, certo? E vão editar um jornal, A Liberdade, onde vão buscar difundir as suas ideias perante a população. Um dos fatores que não fez com que o movimento ganhasse maior número de adeptos foi um enfraquecimento no sentido de não ter dado tempo a esse grupo a disseminar as ideias desse movimento. Então, faltou a esse movimento um apoio popular mais significativo, certo? Então, mediante disso, organizaram-se defesas que vieram da Paraíba, junto com as do Estado, e buscaram a ajuda no interior e fizeram com que esses comunistas fugissem para Natal, para o interior. E na Serra do Doutor haverá uma interceptação, esses comunistas serão impedidos de prosseguir para o interior. Nós tivemos a participação de integralistas aqui no interior. Células muito fortes existiam em Carnaúba do Dantas, em Acari, em Currais Novos, Parelhas,
certo? Inclusive o vigário de Acari, Monsenhor Padre Valfredo Gurgel, posteriormente, na década de 60, será eleito governador do Rio Grande do Norte, certo? Ele foi um dos líderes dessa interceptação na Serra do Doutor, tá? Os comunistas foram impedidos de prosseguirem para o interior e, posteriormente, após esse incidente, a restauração do governo de Rafael Fernandes, haverá no Rio Grande do Norte um longo período de perseguição aos simpatizantes do movimento comunista no Rio Grande do Norte. Muitos serão presos, alguns serão exilados e outros serão executados. Tá? Então, estou trazendo para você 3 questões para nós respondermos aqui de forma muito rápida, mas que vocês vão entender todo esse contexto que nós falamos aqui. Por exemplo, no contexto do nazifascismo, como podemos estabelecer a relação desse sistema com a democracia? O que você poderia responder numa questão como essa? De cara, o nazifascismo e a democracia são movimentos opostos, antagônicos, certo? Jamais o movimento nazifascista vai permitir o exercício da democracia. E, por outro lado, uma república democrática, ela também irá impedir a centralização do poder e o surgimento desse líder máximo que concentra os poderes. Na questão 2, como podemos explicar o fato de que, durante grandes crises econômicas e sociais, o surgimento dos salvadores da pátria? Bem, isso aqui nós desenvolvemos muito bem esse juízo em função de que esses salvadores da pátria, entre aspas, eles se instituem como uma grande solução para a superação desses problemas. Essas crises econômicas, em grande parte, são decorrentes de um processo que se arrasta durante muitos anos, que num determinado momento são agravados por fatos que ganham repercussão nacional e internacional, como a crise 29, como a Primeira Guerra Mundial, certo? Então, diante desse caos no aspecto econômico-social, esses líderes, dotados de um discurso muito bem elaborado, de uma massificação das massas, de manipulação desses seus objetivos de chegar ao poder, conseguem se expor e representam a grande solução de todos esses problemas. Assim foi na Itália com Mussolini, assim foi na Alemanha com Hitler, assim foi na União Soviética com Stalin, certo? E aqui está tentando ser o nosso Bolsonaro. 3. Com referência ao tema apresentado, como podemos estabelecer a relação com o Brasil de hoje? Bem, se nós recapitularmos a campanha para a última eleição presidencial, o discurso do partido do presidente Bolsonaro representava esse discurso, de que ele era a solução e que ele era o único capaz de superar toda essa crise, unir a nação e transformar o Brasil numa grande nação, em que faria com que esse desenvolvimento econômico, que combate ferrenho a essa corrupção, certo? E constituição de um grande sistema de segurança pública, ele iria solucionar as mazelas do Estado brasileiro. Já se decorreu 1 ano e meio, certo? Nós estamos efetivando na prática, na realidade do dia a dia, de que isso de fato não aconteceu. Os problemas do Brasil se avolumaram, cresceram, e o pior, nós não vemos solução para esses problemas. Não existe um plano de governo que venha satisfazer e melhorar as condições sanitárias, médico-hospitalares, educacionais, processo de ensino. Quer dizer, é tanto que nós estamos há praticamente 3 meses sem ministro da Saúde, estamos há quase 22 dias sem ministro da Educação, certo? Assegurando a segurança desfalecida e a responsabilidade rateada entre governadores e prefeitos, certo? Unidades da federação que são economicamente muito mais enfraquecidas em termos de recursos e de capacidade de geração de emprego do que o governo federal. Tá bom? Eu espero ter ajudado vocês a entender esse processo político-histórico geral, certo?
em que fiz esse paralelo com a história do Brasil. No nosso próximo encontro, nós falaremos sobre a República Oligárquica Brasileira, como se fez a política do café com leite. E nós vamos entender, juntamente com a política dos governadores e com o voto de Cabresto, todo esse processo político que existe até hoje no Brasil. Nós vamos fazer aqui uma análise em que vocês poderão entender melhor como se deu esse processo e como ele ainda representa a política de hoje. Em 2020, nós temos pleno exercício da política do café com leite, infelizmente. Nós falaremos disso na próxima encontro. Um abraço, obrigado e felicidade a todos vocês.